Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. Você que veio aqui presencialmente para mais um dia, mais um culto de adoração, de louvor. E a você, meu convidado especial, que está em casa, aí no conforto da sua casa, para mais um encontro. Teremos 4 encontros. O primeiro aconteceu no domingo passado e hoje é o nosso segundo encontro. Estamos falando numa série de tema que diz sobre confiança em tempos de crise. Nunca vivemos uma crise tão grande como a que estamos vivendo hoje, nesses dias, há mais de um ano. E nesse momento de crise, a quem devemos recorrer? Em quem devemos confiar? Em quem devemos apostar todas as nossas fichas? E nós estamos aprendendo. No primeiro encontro falamos de um momento de crise, o sacrifício de Isaque, o filho de Abraão, onde Abraão depositou toda a sua confiança em Deus e saiu vencedor, não é verdade? E hoje nós vamos falar de outros personagens, 3 personagens que viveram um momento muito crítico também, onde precisaram confiar plenamente no Senhor. Você já teve a sua fé desafiada alguma vez? Alguma vez desafiar o Deus que você serve? Como você se comportou diante desse desafio? O que fazer quando alguém coloca em xeque a sua fé, na sua crença, na palavra de Deus? Como você reage? São nesses momentos que nós precisamos estar firmados em alicerces fortes da palavra do Senhor para darmos conta da nossa fé, para darmos um testemunho. E hoje, nessa noite, eu quero te convidar a conhecer 3 personagens. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3. Você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone. No livro de Daniel, no capítulo 3, está o assunto que vamos estudar nessa noite. Vamos ler o versículo 1 até o 6. Daniel, capítulo 3, versículo 1 até o 6. Antes de fazermos a leitura, eu quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Pai de amor, de graça, de misericórdia, estamos na Tua presença nessa noite. Estamos diante da Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é a verdade. Queremos nos alimentar dela, ó Pai, para que possamos fortalecer a nossa fé cada dia mais. E ao estudarmos os exemplos que o Senhor deixou na Tua palavra, possamos nos fortalecer e entender que é possível ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diz a Bíblia então, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 até o 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante
lançado na fornalha de fogo ardente. Esse é um dos textos muito conhecidos da Bíblia. Daniel, um grande líder de Deus, um grande homem fiel, temente a Deus, está aqui diante de uma situação. Nabucodonosor estava muito empolgado naqueles dias, porque no capítulo 2 de Daniel, se você depois voltar, você vai ver a grande história daquela grande estátua, do sonho que Nabucodonosor teve. Ele teve um sonho, chamou os magos, os adivinhos, e não souberam dar o significado daquele sonho. Depois que saiu um decreto de morte para todos aqueles magos, eis que surge Daniel, sem saber o que estava acontecendo, não estava no momento daquela crise, e Daniel vai até a presença de Nabucodonosor e dá a interpretação do sonho, obviamente inspirado por Deus, que deu a revelação a ele. E no sonho Daniel explicou que cada parte daquela estátua simbolizaria um reino, um poder. E que a primeira parte da estátua, que era a cabeça, que era de ouro, simbolizava o reino de Babilônia. Nabucodonosor ficou empolgadíssimo com tudo aquilo. Mas depois ele foi pensar que ele era apenas a cabeça. E depois ele seria derrubado pelas outras partes da estátua. Os medos e os persas, a Grécia, a Roma. E ele não ficou muito satisfeito com aquilo. E ele pensou, eu vou construir agora uma estátua bem grande, toda de ouro, simbolizando o meu reino, o meu poder, a minha dinastia. E vai ser eterna, não vai passar. E aí encontramos o texto de hoje. Ele manda construir uma estátua bem grande, de aproximadamente 30 metros de altura. Naqueles dias não havia nada parecido com aquela estátua, em tamanho, em beleza, em grandiosidade. Portanto, Nabucodonosor estava falando de algo que chamaria a atenção do mundo, aquela estátua. Montou lá na planície de Dura, um lugar alto, e ali ele construiu aquela estátua gigantesca. E nós vimos no texto que ele mandou chamar todos os seus líderes, governadores, sátrapas, juízes, para que estivessem presentes naquela inauguração daquela estátua, porque ele queria um compromisso de fidelidade de todos os seus súditos, de todos os seus líderes. Aquele seria o momento em que todos iriam se apresentar diante de Nabucodonosor, diante daquela estátua que o simbolizava, e ali, através da sua honra, da sua adoração, cada um estaria firmando um compromisso de fidelidade com Nabucodonosor. Ele queria perpetuar a sua dinastia. Ele não queria aceitar o fato de que um dia Babilônia iria cair. E naqueles dias Babilônia era maior. E agora, meus queridos, todos são convocados para a planície de Dura. Diz o texto bíblico que o arauto, aquele que chegava e falava bem alto para poder dizer o que queria acontecer, ele dá as coordenadas daquele evento. Ele diz, olha, a hora que os instrumentos forem tocados, a citra, a harpa, a trombeta, a gaita de foles, a hora que esses instrumentos forem tocados, que a música soar, todos devem o quê? Se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor e adorar. E tem um detalhe, se tiver algum espertinho aí por aí que não adorar, olha ali para o lado. E a poucos metros de distância da estátua, foi construída uma fornalha de tijolos, preparada, já estava aquecida, para caso tivesse alguém que descumprisse a ordem de Nabucodonosor, seria levado para a fornalha, que estava ali já quentinha, esperando o camarada para dar aquela queimada. Santo Deus! Queridos, ninguém ousava desobedecer a ordem de Nabucodonosor. Todos que foram ali foram decididos que iriam se prostrar diante da estátua e que iriam adorar, estava tudo certo. A música toca, e quando a música toca, imagine vocês, aquele pilotão, aquele exército de líderes, de prefeitos, juízes, governadores, todos se ajoelham, dobram os seus joelhos diante da estátua. E Nabucodonosor, orgulhoso, satisfeito, feliz, se sente ali privilegiado, se sente ali honrado diante dos seus súditos.
E todo mundo ajoelhou. E estava tudo certo. Só que, passados alguns minutos, houve uns líderes que viram alguma coisa diferente. E foram lá conversar com Nabucodonosor. Olhem só o que eles foram falar. Foram falar com Nabucodonosor. No versículo 8 agora, do mesmo capítulo 3. Versículo 8 até o 12. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre, eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituiu sobre os negócios da província da Babilônia. Sadraque, aos nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Percebe que aqueles homens que estavam ali, só esperando alguma coisa contrária, viram que três jovens judeus não tinham se ajoelhado diante da estátua. E foram correndo na presença de Nabucodonosor para contar. E chegaram perante o rei e falaram: olha, tem 3 sujeitos aí, esses aí que o senhor constituiu nos negócios da província. Havia um certo ciúme, uma certa inveja. Por quê? No capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele é exaltado acima de todos os magos, todos os encantadores que haviam em Babilônia. E ele é colocado como o chefe de todos os magos. E é instituído governador da província, das províncias. Daniel, assumindo aquela grande tarefa, o que ele faz? Ele chama os 3 amigos deles, quem eram? Sadraque, Mesaque e Abidnego, para que fossem auxiliares de Daniel, quando o governador das províncias. E isso causou o que nos outros? Causou inveja, causou ciúmes, porque afinal de contas eram judeus escravos, que tinham vindo escravos capturados de Jerusalém e estavam na função que não era para eles estar, era para quem era dali, para os caldeus, para os babilônicos. E aquele ciúme, aquela inveja que você sabe muito bem, você já deve ter vivido isso no seu trabalho, você já deve ter presenciado isso na faculdade, na sua vizinhança, até mesmo na sua igreja, já pode ter passado por isso. Onde tem ser humano, tem esse tipo de problema. E aqueles homens estavam com inveja, sabe, com aquele gostinho de sangue na boca, esperando a oportunidade para pegar aqueles judeus escravos. Por isso eles foram correndo na presença de Nabucodonosor e, no popular, deduraram aqueles 3 jovens. Rapidamente Nabucodonosor manda chamar os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando o rei chama esses 3 jovens, ele dá uma oportunidade para eles. Olha o que ele diz aqui no versículo 13 até o 15. Continue na sua Bíblia aí, no mesmo capítulo 3 de Daniel, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade? Nabucodonosor fala assim: olha, é verdade mesmo que vieram me contar? Ou é mentira? Então Nabucodonosor se dirige àqueles 3, porque aqueles 3 jovens não eram pessoas quaisquer. Eles eram representantes do rei, diante das províncias. Eram homens selecionados, inteligentíssimos. E Nabucodonosor fala: olha, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei?
Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que poderá livrar das minhas mãos? Percebe então que aqui Nabucodonosor dá uma oportunidade para os jovens judeus. Olha, é verdade o que vieram me contar? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma outra oportunidade para vocês. Vai tocar novamente a música, os instrumentos vão soarem e vocês vão ter oportunidade. Agora eu vou ficar de olho em vocês para ver se vocês vão se ajoelhar ou não. E aí a hora que tocar a música, vocês se ajoelham, está tudo certo, a gente acaba com essa conversa aqui. E aí vem aqui o que é de arrepiar, a resposta dos jovens. O que esses jovens responderam? Vamos lá, prepare-se. Versículo agora 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Percebe que os três estavam com uma única resposta. Estavam decididos. Olha o que eles respondem. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha que resposta desafiadora, né? Olha que resposta desafiadora. Olharam para o rei deu fez todo aquele discurso. Eles falaram, olha rei, é o seguinte, nós vamos ser bem direto, vamos ao ponto, não vamos enrolar. Isso tudo que aconteceu é verdade, nós não nos ajoelhamos e nem vamos nos ajoelhar, porque nós servimos a um Deus. Que o Senhor mandou fazer. E se o Senhor quiser jogar a gente na fornalha, que jogue. O nosso Deus, se Ele quiser, e aqui me chama a atenção, eles falam, se o nosso Deus entender que é para nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele entender que não é para nos livrar, que é para a gente queimar, torrar na fornalha, que aconteça, mas nós não vamos trair o nosso Deus. Você parou para pensar nessa declaração? Será que você está preparado para dar uma declaração dessa diante das coisas que você vive nesse mundo? Será que você, jovem, está preparado para dar uma declaração dessa diante de um professor na sua universidade? No seu trabalho, quando a sua fé é provada, quando alguém fala, olha, você faz isso aqui dessa maneira, mas não conta para ninguém, fica só entre nós e eu vou te dar uma pontinha por trás, por fora, para você fazer isso aqui. Como você se comporta diante de um desafio desse? Será que você pode estufar o peito e dizer, olha, eu não vou fazer isso, porque eu não faço isso, eu sirvo a um Deus que sabe todas as coisas, que vê tudo, e eu não vou enganar meu Deus. Mas, queridos, quantas vezes nós, como cristãos, temos vacilado diante de desafios que se apresentam diante de nós? Eu não vou enumerar, mas são muitos. Quantas e quantas vezes passamos por uma provação e na hora H nós trememos, imaginamos que ninguém está vendo e às vezes caímos na armadilha, na tentação. Aqueles jovens conheciam o Deus que eles serviam. Eles sabiam da história do Mar Vermelho, que tinha sido aberto para que o povo hebreu passasse a seco, lá na saída do êxodo, lá do Egito. Eles sabiam toda a história. Eles sabiam dos livramentos do Rio Jordão aberto também com Josué, dos livramentos da coluna de fogo à noite, da nuvem de dia. Queridos, aqueles jovens sabiam exatamente quem era o Deus que eles serviam. O que acontece às vezes conosco é que nós não temos intimidade com Deus, nós não nos relacionamos com Deus, e quando temos que passar por uma prova de fogo, nós não confiamos, nós trememos,
Nós duvidamos que Deus pode nos valer naquele momento. Aqueles jovens não tinham dúvida. E o que mais me chama a atenção, eles não tinham certeza que seriam poupados da fornalha. Compreende? Eles não tinham certeza. É tanto que eles falam no texto, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, está tudo certo. Mas nós não vamos trair o nosso Deus. Sabe o que nós pensamos, às vezes, quando estamos diante de uma prova, de um problema, de uma dificuldade, de uma crise como essa que estamos vivendo? A gente pede a Deus, clama a Deus, e às vezes nós não temos paciência de esperar, não temos a confiança, e nós queremos que Deus responda exatamente como nós queremos. Se Deus não responde do jeito que nós queremos, nós chegamos a imaginar, Deus não ouviu a minha oração, Deus está demorando para responder, Deus não está atento ao meu sofrimento. E às vezes até praguejamos o nome de Deus. Deus está atento a tudo que acontece nesse planeta que nós vivemos, sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe tudo. Agora, entre fazer o que nós queremos ou não, isso é um atributo de Deus. O nosso papel não é questionar se Deus vai fazer exatamente como queremos ou não. O nosso papel é confiar, sermos fiéis a Deus e deixar que a parte dele é Ele quem vai fazer. Aqueles jovens estavam dispostos a ir para a fornalha, sem ter a mínima certeza. Sabe por quê, queridos? Porque os propósitos de Deus são desconhecidos de nós. Nós não sabemos quais os propósitos que Deus tem para a nossa vida, para a vida de ninguém. O que dizer de João Hus, o reformador, que foi levado na fogueira e queimado vivo, por amor ao Evangelho. Mas ele não era um homem fiel, não fez o que Deus queria, propagou o Evangelho, mas Deus permitiu que ele fosse queimado numa fogueira. Não sabemos o propósito, mas a história nos diz que cada Marte que morria, o sangue deles na terra era como semente. E parece que quando morria um, levantava-se 1000. Olha o propósito de Deus. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Naquele momento, Deus podia permitir que aqueles jovens fossem queimados na fornalha. Mas você conhece a história. Eles foram lançados na fornalha ardente, só que não foram queimados. Deus mandou um anjo para dentro da fornalha e ficou lá dentro da fornalha com eles passeando. Nabucodonosor olhou ali para aquela figura e diz, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Nós não colocamos, não foram 3? Sim, foram 3, mas tem 4. E parece que o quarto tem uma figura de Deus, uma pessoa diferente. Deus usou aqueles jovens e o propósito dele naquele dia era exaltar o nome de Deus naquele território pagão. Por isso Deus salvou a vida daqueles jovens. Por isso eles não foram queimados. Mas houve momentos que Deus permitiu, porque a morte daquele Marte seria também para levantar e exaltar o nome do Senhor naquele momento. Agora você vai questionar qual é a vontade de Deus? Será que Deus teria que nos consultar diante das suas decisões? Olha, Maria, João, é o seguinte, eu vou fazer assim na tua vida, você vai passar um momento muito ruim, mas lá na frente você vai ver que vai dar tudo certo. Então fica tranquilo, fica caladinho que vai dar certo. Será que nós precisamos que Deus nos dê satisfação do que Ele vai fazer na nossa vida? Vai permitir que aconteça? É óbvio que não. Há uma cortina que nos separa do grande conflito cósmico nessa terra. Nós estamos aqui sem saber o que está. Sabemos que há uma luta muito grande entre o bem e o mal, mas nós não temos acesso às coisas que acontecem. Isaías, no capítulo 59, fala que as nossas transgressões, elas fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam. Mas isso não quer dizer que Deus não está lutando por nós, não está do nosso lado. Nós não enxergamos. Mas Deus não tem que dar satisfação, meu querido, para você, nem para mim, do que vai acontecer. Para isso nós precisamos confiar e sermos fiéis a Deus. Aqueles jovens foram para a fornalha e deram um tamanho testemunho naquele dia. E o testemunho foi tão grande que após tudo aquilo acontecer, e que Nabucodonosor pediu que tirassem aqueles jovens dali,
Naquele dia, o nome do Senhor foi exaltado em toda a Babilônia. Olha que interessante. Através do testemunho de 3 jovens. Eu fico pensando às vezes, mas o que era só dar uma ajoelhada? Né? Fingia ali que ajoelhava, depois levantava, estava tudo certo. Não é assim? Às vezes tem coisas que a gente passa, não, mas eu vou fazer isso aqui. Não tem nada a ver. Deus não vai nem se incomodar com isso que eu vou fazer. Esquecemos que por detrás daquela atitude nossa há um princípio. E queridos, princípios não se negociam. Princípio é princípio. Quando Deus diz é assim, é assim. Não é o homem que vai dizer, olha, mas eu acho que pode ser diferente. Por que não pode ser mudar um pouquinho? Estamos vivendo num momento em que tudo é relativo. Não existe mais certo e não existe mais errado. Depende da maneira que você vê. E nós, como cristãos, somos taxados de fundamentalistas, porque olhamos para a Bíblia e a interpretamos como a Bíblia está dizendo. Mas não é assim que o mundo mais enxerga a palavra de Deus. Depende da maneira como você vê, a ótica. Eu, do alto da minha cultura, das minhas 4 faculdades, eu vejo de um jeito, interpreto de uma maneira, a verdade para mim é essa. Você lá sem cultura nenhuma, não estudou nada, não sabe nada, você vai ver de outro jeito, você vai interpretar. Então cada um interpreta a palavra do Senhor da maneira que lhe convém. É relativismo. Mas querido, a palavra de Deus não é relativa. A verdade não é relativa, não depende da maneira como se vê. A verdade é uma só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:17. Então a palavra de Deus é a verdade. Não tem você que estudou mais vai entender de um jeito, quem estudou menos vai entender. Não é nada disso. Ela é a verdade para o culto, para o inculto, para o gordo, para o magro, para todos. Essa é a questão. E o inimigo, Satanás, tenta colocar na mente humana, nessa mente pós-moderna, de que agora você olha para a Bíblia e você faz a sua própria interpretação. E que não é da maneira como está escrita, senão você está sendo fundamentalista. Uns anos atrás, a CNN televisionou, fez uma reunião com líderes espirituais, e ele tinha vários representantes. Tinha pastor de várias igrejas, entre elas estava o pastor da igreja adventista, padres, bispos e todos. E o apresentador começou a conversar e perguntando, e leu um texto da Bíblia sobre o milênio, sobre a volta de Jesus, os 1000 anos no céu. E perguntaram para o pastor adventista como que ele interpretava aquele texto. Ele simplesmente pegou a Bíblia, Apocalipse, leu o texto e diz, olha, a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar e vamos passar 1000 anos com ele no céu. Queridos, naquele momento toda aquela liderança religiosa começou a rir, a esnobar o pastor, e levantaram de maneira... Dita da maneira como está escrito. Já imaginou se aqueles 3 jovens dissessem, olha, está todo mundo ajoelhando aqui, Deus não vai se importar, a gente vai aqui adorar, se ajoelhar, não importa nada, para eles vale muito, para nós não vale nada, nós vamos ajoelhar aqui rapidinho, levanta e está tudo certo. Mas queridos, aqueles jovens, eles tinham princípios em suas vidas. Era o único Deus, lembravam claramente das tábuas entregues lá no Sinai a Moisés, onde o primeiro mandamento dizia, não terás outros deuses diante de mim. Deus falando, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nada semelhante em cima no céu, nem embaixo na terra, não se encurvarás, não adorarás a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse é um mandamento de Deus, é um princípio. Não tem o que interpretar, não tem o que olhar por outro prisma, por outra ótica. É muito claro. E para aqueles jovens se ajoelhar diante daquela estátua, era sim um sinal de adoração aos deuses pagãos da Babilônia. Como você tem se comportado hoje diante dos deuses que se apresentam diante de você? Hoje nós não temos mais uma estátua,
Mas nós temos a internet, nós temos a televisão, nós temos os jogos, nós temos muitas coisas que têm ocupado um lugar no nosso coração que deveria ser ocupado pelo único Deus verdadeiro. A configuração de um Deus é justamente essa: ele ocupa o lugar que não era para ele ocupar. Ele ocupa um lugar do Deus verdadeiro, o Deus que você acredita. Nessa noite eu quero dizer para você que naquele dia, aqueles jovens foram fiéis a Deus, confiaram em Deus. Eu quero convidar você nessa noite a ser fiel ao Senhor, a não negociar em hipótese alguma princípios que Deus deixou estabelecidos na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Deus deixou a sua palavra, o princípio está ali, não podemos negociar. Aqueles jovens foram fiéis e foram salvos da fornalha. Eu quero dizer para você que vive um momento de crise, olhe para Deus, entregue nas mãos do Senhor, independente da resposta que Ele te dará, confie, seja fiel a Deus em qualquer momento, você não vai se arrepender. Será que hoje nós temos homens e mulheres fiéis como aqueles jovens no passado? Será que nós podemos enxergar alguém com tamanha fé, com tamanha confiança, que em meio à crise bateu no peito e disse: olha, eu não vou trair o meu Deus por nada nesse mundo, por esse dinheiro aí a mais, por essa pulada de cerca, eu não vou trair o meu Deus por isso. Eu digo a você que existem muitos fiéis hoje. Eu sei que existe, você sabe. Isso me faz lembrar a história de um jovem chamado Dawes. Dawes, um americano, foi convocado para a guerra, lá nos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial, 1945. Esse jovem foi se alistar, mas ele chegou para se alistar e disse: olha, eu não pego em armas. Eu vou para a guerra, eu vou ser soldado, mas eu não vou pegar em armas, porque eu não vou matar ninguém, porque eu sirvo ao Deus que Deus me proíbe de matar alguém. Eu quero ir para lá, mas eu vou trabalhar como enfermeiro. Eu quero salvar vidas, não matar vidas, tirar vidas. E foi uma confusão, queridos. Primeiro dia que ele se apresenta ali no quartel, no seu pilotão de 200 soldados, ele chegou na sua cama, se ajoelhou e orou a Deus. Enquanto Dawes estava orando, jogaram botinas na sua cabeça, jogaram roupas na sua cabeça, debochando da atitude dele de orar ao Senhor. Ele enfrentou muitas dificuldades. Não queriam deixá-lo estar ali junto com os outros soldados sem pegar numa arma, mas ele estava decidido, ele não iria pegar em armas. Ele estava ali para salvar vidas. A guerra chegou no seu ápice. No dia 5 de maio de 1945, um sábado, eles estavam diante de um desafio. Eles estavam diante de uma montanha de mais ou menos 20 metros, uma costa de 20 metros de altura. Eles precisavam subir esse obstáculo de 20 metros para chegar lá em cima, onde estavam os soldados japoneses. Era o território de Okinawa, no Japão. Eles precisavam subir ali para conquistar o território e dominar. Só que, coincidentemente, naquele mesmo sábado, as tropas japonesas também se colocaram ali, na defesa do seu território. E eles não sabiam. E aqueles soldados, aqueles 200 soldados daquele pelotão começaram a subir aquela encosta de 20 metros. E quando subiram, que chegaram lá em cima, foram recebidos com metralhadoras, fuzis, granadas e tudo que você imaginar. E foi uma luta sangrenta. Eles chegaram, foram para o franco de batalha, gente morrendo, gente machucada. E aquele jovem foi lá, aquele jovem cristão, era um jovem adventista do sétimo dia. E ele foi lá e pegava aqueles soldados feridos e passava o remédio e trazia para levar novamente para o lado de segurança de onde eles tinham saído. Ele passou praticamente a noite toda carregando os soldados amigos dele que estavam feridos. Ele chegou num momento de esgotamento físico tão grande que ele não aguentava mais, mas estava ali puxando, arrastando para salvar vidas.
E naquele dia ele salvou muitas vidas. 75 soldados americanos foram salvos, graças ao trabalho, ao amor, à dedicação daquele jovem, que estava ali não para pegar em armas, não para atirar em ninguém, mas para salvar vidas. Aquele ato foi tão forte que comoveu todo o pelotão. No outro dia eles voltou lá novamente e salvou mais soldados. Depois ele foi atingido no braço, passou meses sofrendo, até que a guerra acabou. E ele recebeu uma comenda, uma homenagem do Senado americano, a alta, maior homenagem que um soldado poderia receber. Ele foi homenageado pelo seu ato de bravura, mas eu gosto de entender que não foi pelo ato de bravura, foi pelo ato de fidelidade a Deus. Porque a partir do momento que Dós resolveu servir a Deus, ser fiel a Deus, Deus falou: olha, agora o resto é comigo. Ah, você vai ser fiel a mim? Você vai me honrar? Então deixa que agora o resto eu vou fazer. E quando ele se compromete com Deus de não matar ninguém, de não quebrar um mandamento de Deus, Deus fala: agora eu vou agir na tua vida. E ele foi para a batalha e salvou a vida de muitos soldados americanos, porque Deus estava com ele, porque Deus amava aquele jovem amava a Deus e foi fiel a Deus. Queridos, nesse momento que estamos vivendo, somos às vezes tentados a não acreditar que Deus está olhando para nós. Está tão difícil, perdemos pessoas importantes na nossa vida e às vezes questionamos aonde que Deus está nesse momento, que não está vendo tudo isso. Deus está vendo, querido. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não prometeu te livrar de problemas, Deus não prometeu te livrar de doenças, de nada, mas Ele prometeu estar ao teu lado no momento da doença, no momento da dor, no momento do problema. Esse Deus que nós servimos, eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida nas mãos do Senhor, a confiar e a ser fiel a Ele. Deus quer homens e mulheres fiéis a Ele, porque Ele está muito próximo de voltar a essa terra e vai fazer a sua colheita. E a colheita Ele vai buscar aqueles que estarão preparados para subir com Ele. Para aqueles que foram fiéis ao Senhor, que não trocaram os princípios, que não brincaram com os princípios do Senhor, mas foram fiéis. Porque naquele dia, quando Ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, em Teu nome eu curei, eu expulsei, em Teu nome eu estava na igreja todos os sábados, todos os domingos, em Teu nome eu visitava. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: olha, está havendo algum equívoco, porque eu não estou lembrando de você. Eu não te conheço. Aparta de mim, porque eu não te conheço. Já imaginou que tragédia será essa? Por isso, queridos, a fidelidade ao Senhor é muito importante. É a prova de que você o ama mais do que todas as coisas nesse mundo. Eu desejo a você nessa noite a maior bênção do Pai do céu sobre a tua vida. Que você saia daqui na certeza de que você serve um Deus verdadeiro, que olha para você, que cuida de você, mas você precisa aprender a confiar e a servi-lo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Querido Pai do céu, nessa noite, ao estudarmos a vida desses 3 jovens, que a despeito das circunstâncias que viviam, foram fiéis ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, a cada dia aprender com essa experiência, a também sermos cada dia mais fiéis ao Senhor, a Te amarmos, a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Estamos diante de uma crise pandêmica, temos uma semana de desafios, problemas financeiros. O Senhor sabe de tudo e nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa dirigir a nossa vida, resolver os nossos problemas da melhor maneira que o Senhor sabe que devem ser resolvidos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.